Olá, amados e amadas de Betânia, que saudade de vocês, que saudade dessa igreja cheia. Está chegando a hora. Deus te abençoe muito nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, no livro de Gênesis, capítulo 4, deixa eu apoiar aqui, Gênesis 4. Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel, de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra até mim. Senhor, nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua palavra, porque queremos aprender, que o teu Espírito venha nos falar, que o Senhor venha nos ensinar, que possamos nessa noite tomar a sua palavra e direcionar a nossa vida, nossas experiências, nossas relações, mediante o que a tua palavra nos diz, nos aponta. Por isso fala conosco, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. A gente pensa muito sobre a violência dos dias atuais. A gente ouve as notícias e fala: como pode? Por que alguém fez isso? Por que cometeu esse crime contra essa pessoa? A história da violência na humanidade, nos nossos dias, na história, a história da violência na Bíblia, que não tirou nenhuma história de violência, que não é um texto para elevar a sua autoestima, só com aquela prateleira de coisas boas, de frases de efeitos. Não. O texto bíblico narra experiências reais. O texto bíblico fala da vida real, de momentos de crueldade como este, de maldade, de violência, da violência da humanidade e a violência de Caim contra Abel. O fato é que nós estamos diante de um texto de um jovem chamado Caim, que não suportou uma coisa. Caim não suportou ser rejeitado. Caim, repito, não suportou a rejeição. Pode ser que no texto estivesse aqui implícito um sacrifício, a forma como deveriam eles trazerem as suas ofertas. Pode ser que a oferta aceita tivesse que ser das primícias. Muita coisa nós poderíamos retirar desse texto. Pode ser que haja aqui uma relação, e aí a gente trilharia outro caminho que eu não quero, porque pode ser longo, uma relação entre a agricultura e a pecuária. Pode ser que o texto bíblico já sinalize aqueles que viviam no campo e aqueles que viviam na cidade, e eles se encontram, e nesse encontro há divergências, há luta, há morte, há sangue. O fato que o texto deseja dizer para nós é que Caim não deu conta. E ele pode estar falando conosco essa noite, esse texto.
Caim não deu conta de lidar com o fato de ser rejeitado. Ele não suportou isso, a sua oferta rejeitada. Como nós temos dificuldade de lidar com a preferência do outro? Todos nós. Não vire a cabeça para o lado e fala, pastor, não me conhece. Não, nós temos dificuldade de lidar com a preferência do outro. Até no futebol, a gente que já é velho, não falo de criança não, no colégio, mas a gente que é velho, está no futebol, os dois melhores tiram para o ímpar, né? Eu, graças a Deus, sempre tirei o para o ímpar, né? Eu era o dono da bola. Mas quando tira o para o ímpar, e você começa a ser o último a ser escolhido, que só escolhe os melhores, né? Eu quero fulano, quero esse. E você fica lá assim, poxa, a gente já fica meio cabisbaixo, entristecido. Mas, gente, Deus não estava rejeitando Caim. Deus não estava rejeitando esse jovem. Deus estava rejeitando a oferta. Deus estava rejeitando o modo como ele trouxe a sua oferta. É por isso que as pessoas têm problemas no trabalho. É por isso que as pessoas têm problema no condomínio. É por isso que as pessoas têm problema no caixa de supermercado, quando alguém corta a fila. É por isso que as pessoas têm problema na família, porque não lidamos bem com a rejeição, não lidamos bem com o fato de ser escolhido outra pessoa. E quando não lidamos bem com isso, levamos para o lado da pessoalidade. E talvez como Caim nós pensamos, não é que ele não gostou da minha oferta, não é que ele não gostou do meu comentário, não é que ele não gostou da minha mensagem, ele não gosta de mim. É assim que as pessoas concluem. Fulano não gosta de mim, tudo que eu faço não presta. Então a gente precisa descobrir aonde isso começa. Essa pessoalidade que nós levamos nos nossos confrontos, perceber aonde isso começa, senão você vai sofrer o resto da vida com o sentimento de que é rejeitado, quando na verdade não é rejeitado, a pessoa só não concorda com a sua opinião. A pessoa só não pode te receber esse final de semana na casa dela, e assim, né? Eu vou lá na sua casa sábado, não, sábado eu não posso. Ah, não gosta mais de mim, virou minha inimiga. Ah, não respondeu a minha mensagem. Ah, o que aconteceu? Assim, não é isso. Faltou tempo, se esqueceu, acabou a bateria do celular, ela não vai estar em casa no sábado, várias coisas. Mas a gente leva para o pessoal. Na peça, e virou filme depois, né? Minha Mãe é uma peça, nós temos uma personagem. Nós conhecemos uma mulher que vive de rejeição do ex, de rejeição dos filhos, a ida dos filhos para a casa do pai, e ela vai construindo a vida em cima de rejeição, e tudo para ela está sendo rejeitada. E não se engane, porque como Caim, nós somos capazes de matar alguém dentro de nós. Eu não estou falando agora de matar literalmente, eu estou falando de matar alguém dentro de nós quando nos sentimos rejeitados ou desprestigiados. Excluímos essa pessoa. Hoje tira da rede social, né? Desfaz a amizade. Quando nos sentimos assim rejeitados, a gente mata a pessoa por dentro. A gente exclui. Isso acontece na família. Não se engane. Isso acontece na igreja. Isso acontece nas nossas relações mais simples. O objetivo do texto é dizer para nós. O objetivo do texto de Caim e Abel deseja comunicar isso às nossas vidas, a você. Qual é o motivo?
Qual é o propósito do texto? O que estava em questão não era uma briga por terra. O que estava em questão não era a partilha de uma herança. O que estava em questão não era a partilha de um apartamento. O fruto da discórdia entre os irmãos não era o amor de uma mulher. Não era dinheiro. O motivo do texto é dizer para nós que a razão desse texto era um sacrifício a Deus. O motivo desse texto era uma oferta ao Senhor. Então, como nós tratamos os nossos sacrifícios, como nós tratamos as nossas ofertas, como nós tratamos a nossa disposição em servir a Deus. Como nós realizamos o nosso trabalho ao Senhor. O texto deseja dizer para nós que Caim, ele não entendeu que coisas sagradas, coisas relacionadas a Deus, a gente não trata com briguinhas. Se não me chamou para orar, não volto mais na reunião de oração. Se não deixou eu cantar aquele dia, eu não volto mais para o louvor. Eu já vivi experiências na minha vida pastoral, que eu já estou chegando já poxa, não vou fazer a conta aqui rápida, 17 anos, 16 anos de ministério pastoral. Eu já vivi experiências de gente no altar, que diante do ensaio, para mudar um acorde, o outro músico falava, olha, faz assim, e ele brigou ali, deixou o instrumento e saiu, e foi embora. Gente imatura na fé, coisas sagradas a gente não trata com briguinhas. Relacionado a Deus, a gente não trata com ficando magoadinho, porque coisas do Senhor não podem deixar espaço para ficarmos magoados. Coisas relacionadas a Deus não podem deixar espaço para a gente ficar com ressentimento. E o que nós estamos falando aqui é um sacrifício a Deus. O que nós estamos falando aqui é um serviço a Deus. O que nós estamos falando aqui é de levar a Deus a sua melhor oferta. Então, depois dessa pandemia, pense bem como será o teu serviço ao Senhor. Nós estamos falando de um texto de que coisas santas, coisas relacionadas a Deus, não cabe espaço aqui para a relação com Deus, de levarmos para a pessoalidade. Você não pode nunca imaginar, dar a sugestão de que o seu relacionamento com Deus deve ser levado para a pessoalidade, que Deus não te ama, que Deus não te tratou. Não, isso não comporta na nossa relação com Deus. Se a gente faz dessa maneira, se nós vamos levando para a pessoalidade, a nossa imaginação, que é fértil demais, ela pode nos levar a uma conclusão triste. Sabe qual? Não é que Deus não goste, Deus não gosta de mim. Muitas pessoas ouvem isso de pastores, que Deus não está se agradando do que você está fazendo, e a pessoa acaba levando para ela. Não é que Deus não gosta de mim. Nós temos uma necessidade de calar. O ser humano faz isso, ele tem necessidade de calar, ele tem necessidade de abafar, de agredir, até aquilo que internamente lhe machuca. Se é algo que está machucando, ele começa a agredir, ele começa a calar, ele começa a fazer essa voz ficar abafada. E nós damos isso o nome de mecanismo de projeção, e que a gente vai provocando uma maneira de estancar, uma maneira de fazer calar essa voz que nos aflige. E Caim fez isso, mas Caim fez e calou Abel da pior forma. Calou Abel matando, porque não era a relação com Deus, era Abel que fazia mal para Caim. E para calar Abel, Caim procedeu da pior maneira. Imagine duas coisas que são explosivas se forem colocadas juntas: álcool e fogo, gás e fogo. Essas dois elementos colocados juntos, essas duas coisas, elas são explosivas, então elas são destrutivas, e quando colocadas juntas, elas podem causar uma grande destruição. Mas existem outras duas coisas explosivas, e talvez eu esteja falando com você nessa noite, pode ser importante para a sua vida. Existem dois sentimentos que são explosivos se colocados juntos: tristeza e raiva.
Tristeza e raiva, quando colocados juntos, se a gente não buscar em Deus inspiração para tirar esse sentimento do coração, podem gerar destruições. Vocês ouviram um dia uma história de um namorado que jogou ácido no rosto da sua namorada? Vocês se recordam disso há muitos anos? Jogou ácido no rosto da namorada. Todo mundo que leu ou que viu essa reportagem ficou horrorizado. Horrorizado. O rosto de uma moça com ácido. Como conversar com uma pessoa, como se encontrar com uma pessoa, que o namorado, num ataque de tristeza e raiva, de fúria, jogou ácido no seu rosto. Uma jovem com semblante de tristeza. Se eu estou falando de Caim e Abel, eu estou falando de um acontecimento nosso contemporâneo, da nossa contemporaneidade. Semblante de uma jovem caída de tristeza. A tristeza de um namorado associado à raiva, em um momento de fúria, levou aquele namorado àquela atitude. Tudo isso para te dizer, com a experiência de Caim e Abel, atrelada a esse relacionamento desse casal, para dizer a você que a sua tristeza, a tristeza que a gente tem no coração, ela não autoriza, ela nunca vai autorizar, a tristeza não pode autorizar a fazer coisas que um cristão não deve. E às vezes, realizamos coisas que um cristão não deveria, jogando isso ou usando como justificativa a tristeza. Eu estava triste, por isso fiz isso. A tristeza que um marido lhe fez, a tristeza que um amigo lhe fez, um ex-amigo, né? A tristeza que alguém gerou no seu coração, não pode te confundir para você querer reagir agressivamente, autoritariamente, querendo destruir. É assim que casamentos eles vão se destruindo, vão acabando, e as pessoas começam a se agredir ali, e os filhos começam a sofrer esse tormento. Por isso a tristeza que um marido, ou que a esposa mesmo tem ali causado, não pode te levar à fúria, a confundir que ele é o pai dos seus filhos, ou que ela é a mãe dos seus filhos. A gente precisa saber delimitar isso, a gente precisa saber separar isso. Que a tristeza que fulano pode ter me causado, é uma coisa, mas ele continua sendo pai dos meus filhos, ela continua sendo mãe dos meus filhos. E que mesmo assim as diferenças do trabalho, diferenças que temos nos relacionamentos não podem fazer de você uma pessoa desonesta no trabalho ou nas relações ou na amizade. Os mecanismos de violência, eles estão aí, estão mais no poder do que na índole. E as pessoas elas geram violência com a tentativa de almejar, de querer poder. E para ter poder fazem de tudo. Já viram? Eu já vi várias cenas assim. Por exemplo, por que você fica tão magoado quando te cortam no trânsito? Tem gente que baixa o vidro, quer gritar. Na hora que o sinal fecha, ele encosta do lado e quer continuar brigando. Desce do carro. Só porque foi cortado. Na verdade, aquilo é um ódio que está guardado no coração, e aquele ódio, ele tem a ver com o direito dele que foi retirado, que cortaram ele. Por isso as pessoas hoje se fecham no ar-condicionado com o vidro bem escuro e fazem dali a sua cápsula. O mundo é outro, ele parece que não estão no mundo, estão dirigindo, mas estão ali. Foi retirado dele, cortaram ele, entraram na sua frente na fila do caixa do supermercado, tiraram o seu direito, que era a sua vez. Por isso que a gente olha às vezes pessoas mansas, com capacidade de cometer atrocidades, porque no momento de raiva, de tristeza, elas não seguraram a onda, numa linguagem bem de jovem. Para que isso não aconteça, eu te dou algumas dicas. Não deixe que a tristeza que você traz no coração se transforme em mágoa. Não deixe isso. Não deixe ela crescer. Não deixe que o sofrimento de hoje se transforme em ressentimento.
Aquela frase clichê que eu falo sempre, né? Ressentimento é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E o Rabino Heschel dizia que ressentimento é como uma pessoa, ela pega uma brasa numa fogueira, segura com as mãos, esperando que o outro se queime. Não deixe que desapontamento se transforme em ódio. Não seja dominado pela sua vontade de se vingar, de querer vencer a qualquer preço, de querer botar as cartas sobre a mesa. Não é assim que as pessoas falam? Eu vou tirar tudo a limpo. Não deixa isso tomar seu coração. Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha Deus falando com a gente. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas se procederes mal, o pecado, ou seja, o tormento, jaz à porta. Ninguém precisa trazer para você. Se você proceder mal, já está aí à sua porta, te torturando. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus não fica indiferente diante da injustiça. Servimos a um Deus que não vira o rosto quando estamos sendo injustiçados. O sangue dos injustiçados, ele chega a Deus. Por isso, se colocaram o pé para você tropeçar, não espere a pessoa passar para você colocar o pé para ela tropeçar, não. Abra a porta para ela, seja gentil, tenha comportamento de um cristão, seja magnânimo como Jesus. Olhe a vida de Jesus e siga os seus passos. O sangue dos injustiçados, o sangue dos torturados, dos traídos, dos abandonados, sempre há de chegar a Deus. Jesus morreu injustamente e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, porque Deus ouve as vítimas, porque Deus ouve aqueles que sofrem, porque Deus escuta o clamor daqueles que são oprimidos. Gênesis 4:10 diz Deus a ele, e disse Deus: o que fizeste? A voz de sangue do teu irmão clama a mim, da terra a mim. Onde está o teu irmão? Que fizeste a ele? Por que daquela briga? Onde está aquele relacionamento que você tinha? O sangue do teu irmão, onde está Abel, teu irmão? Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deus está dizendo a você nessa noite, que talvez passou esse sentimento conturbado de abandono, de traição. Deus não está dormindo enquanto você apanha. Deus não está cochilando enquanto fizeram você tropeçar. Deus não te abandonou. Deus tomou partido de Abel, e mesmo Abel morto, o sangue dele chegou até o Senhor. Deus toma partido à sua causa, Deus toma partido à sua luta, Deus toma partido dos que sofrem, dos que são oprimidos, Deus toma partido da sua causa. Deus tomou partido de Daniel na cova, Deus tomou partido de José na cisterna, Deus toma partido de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, porque Ele é um Deus que se inclina para ouvir o clamor daqueles que sofrem. Então, se fizeram alguma coisa para te trapacear, para te colocar para trás, para te enganar, esqueça e confie em Deus, porque Deus é a tua justiça. O salmista cantou lindamente, podem vir para cá cantar também. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Quando os malvados,
Quando os meus adversários, os meus inimigos, eles se chegam contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Por quê? Vou te dizer por quê. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, Senhor, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Sabe por quê que o salmista disse isso? Porque você precisa acreditar que as coisas não ficam impunes, porque você precisa acreditar que há um Deus justo, você precisa acreditar que há um Deus que peleja, que preserva a sua vida, mas você precisa, sabe de quê? De talvez saúde emocional. Enquanto a ficha não cai, enquanto você não entender que Deus é sustentador da sua vida e que as injustiças não ficam impunes, você precisa de saúde emocional para suportar. Foi o que ele disse a Josué: ser forte e corajoso. Não é força física, é força emocional. Porque você não está sozinho nessa briga. Você não está sozinha nessa briga. Precisamos de cura, precisamos de cuidado, precisamos de uma ligação amiga, precisamos de um amigo que estenda a nossa mão. Precisamos sim. Caim precisava ter matado Abel? Tantas crueldades são necessárias? Tantas brigas são necessárias? Tantos confrontos? É necessário? Não, não são necessários, mas acontecem pela pessoalidade, porque colocamos nas questões a nossa pessoalidade mais sérias e até o nosso relacionamento com Deus levamos para o pessoal. Essas coisas não precisariam acontecer se fôssemos mais coerentes e entender que a minha opinião ou a sua opinião, que às vezes é divergente sobre você, sobre a minha vida, não significa que eu não gosto de você. Eu gosto dela. Aliás, a gente nunca conversamos sobre isso. Mas quando a opinião é divergente, contrária, não significa que fulano não gosta de você. É só a opinião que é diferente. As brigas acontecem, as mortes internas acontecem, porque a gente leva para o lado pessoal. Talvez Caim tenha pensado isso. Não é que Deus não gosta da minha oferta. Deus não gosta de mim. Tire isso do seu coração. Porque se você viver dessa maneira, você não vai encontrar paz. Deus te ama muito e te aceita do jeito que você é. Se não saiu da maneira como Deus esperava, faz de novo. Pergunte para Ele como é que o Senhor deseja. Me ensina, Senhor. Ou então, pergunte ao seu irmão. Por que Caim não perguntou para Abel, né? Como é que eu faço? Abel, Caim, seja humilde. Como é que eu faço para levar uma oferta como a sua? Pode me ensinar? Mas às vezes falta humildade em nossos corações, né? De querer aprender com alguém que fez bem, que fez melhor, que é mais perfeito. Imagine eu querer ensinar o David a tocar teclado. Eu preciso aprender com ele. Você pode me ensinar? E assim a gente vai viver bem feliz, tranquilos, serenos, nos sentindo amados por Deus e que Deus espera o melhor de nós e que há de nos ajudar.
todos os dias, para então levarmos aquela oferta, aquele coração perfeito diante dele.